A paz de Jesus para todos vocês. É uma grande honra e um prazer estar aqui apresentando uma das nossas mensagens, aquilo que Deus tem nos revelado acerca da palavra do Senhor. Eu espero que essa fita venha abençoar você com a mensagem que está contida. E eu quero aproveitar essa oportunidade de dizer que nós temos uma série de fitas com mensagens. Como vencer a depressão é uma delas. Criação ou evolução? Quem é que está com a razão? Uma outra fita também muito importante que fala como vencer as estratégias de Satanás, o Deus dos montes e dos vales e tantas outras, que você pode entrar em contato com o nosso escritório e adquiri-las. Convide aí seus amigos, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa mensagem. Tire um bom proveito e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Ele nos comprou, nos justificou, nos deu vida nova para o adorar. E com seu amor nos conquistou, mais que vencedores nos tornou, nos fez geração, eleitação, dos herdeiros seus, nos fez povo adquiridos, justos, reino de Deus. Oh, 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 glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Ele nos comprou, nos justificou, nos deu vida nova para o adorar. E com seu amor nos conquistou, mais que vencedores nos tornou, de geração, eleitação, dos herdeiros seus, nos fez povo adquirido, justos, filhos de Deus. Oh, 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 glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Meus amados irmãos, estamos aqui direto do Templo da Assembleia de Deus na Penha, no Rio de Janeiro, e nós queremos ler uma passagem da Bíblia Sagrada que se encontra no na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. A carta do grande apóstolo, capítulo 12, versículo 2, palavra do Senhor, que nós queremos trazer aqui para vocês. Para você que está em casa, para você que está acompanhando o programa Renascer de Televisão, então pegue também a sua Bíblia. Romanos 12, 2, diz assim a palavra do Senhor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Eu também gostaria de ler uma outra passagem que nós encontramos aqui na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo 3,15. Gostaria de ler essa passagem bíblica. Lemos Romanos 12:2 e agora 1 Timóteo 3,15, que diz assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. A igreja aqui pode repetir comigo? Igreja do Deus, coluna e firmeza da verdade. Baseado nesse texto, nesses dois textos que eu acabei de ler, nós queremos fazer aqui alguns questionamentos diante da igreja do Senhor Jesus Cristo, da querida pátria brasileira, dos queridos amigos que estão assistindo o nosso programa. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela razão do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que está acontecendo nessa sociedade para que a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se levante contrário? Que prática social é essa do nosso povo, da nossa nação, que nos faz vir aqui através de um programa de TV e questionar e discordar e mostrar à luz da palavra de Deus e até à luz da ciência que há engodo, que há engano, e como o pecado se perpetua na nossa nação, na sociedade, no meio político, econômico e social, e como normas sociais para o bem-estar da família brasileira, para o bem-estar das crianças, dos jovens e dos homens, são quebrados em nome de uma libertinagem, porque isso não é liberdade. Liberdade é se respeitar um direito do outro, mas o que nesse país se faz é uma verdadeira libertinagem, onde não se respeita valores fundamentais da sociedade, onde não se respeita valores importantes para o bem-estar da família, isso tudo quebrado em nome de uma democracia que é uma verdadeira fajutice, porque aquilo que o povo precisa se deixa para lá, e valores de homens e mulheres que não têm padrões morais e que querem ditar normas para a nossa sociedade. Eu quero declarar que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas de bem desse país, nós não aceitamos a pouca vergonha, a imoralidade que campeia no nosso país. É a primeira coisa que eu quero dizer aqui. É a primeira coisa. O que a igreja não concorda, pastor? O que vocês evangélicos discordam? O que a Bíblia fala que a gente não deve se conformar? Número 1, nós estamos presenciando, já vimos alguma coisa ser aprovada no Congresso Nacional sobre homossexualismo. Direitos civis para os homossexuais. Isso é apenas a porta de entrada para outros interesses que estão por detrás disso. Primeiro, você reconhece a legitimidade de uma união de homem com homem ou de mulher com mulher. A primeira coisa, se tem heranças, tem direito de deixar heranças, essa é a primeira porta, para depois, porque isso não se conquista. Todas as conquistas feitas pela sociedade, pelos homens, pelos grupos sociais, não é de uma vez só. Primeiro, se abre a porta para que a sociedade possa legitimar e reconhecer a união homossexual. Depois, então, vai se partir para uma coisa futura, que é o casamento de homossexuais e, de fato, a aprovação pela sociedade brasileira de casamento de gays e de homossexuais. Muito se tem falado sobre homossexualismo, dizendo até que o homossexualismo deve ser alguma coisa, alguma doença, ou então, doença não, alguma coisa biológica. Doença eles já trabalharam poderosamente
para que ninguém pense que o homossexualismo é doença, mas alguma coisa que está inata no homem. Número 1, nenhuma pesquisa científica, nenhuma, absolutamente nenhuma pesquisa científica feita no mundo comprovou que homossexualismo é determinismo biológico. Não existe base orgânica para a prática homossexual. É a primeira coisa que eu quero colocar aqui. Não existe base orgânica para a prática homossexual. Não existe determinismo biológico para a prática homossexual. Não existe nenhuma parte do hipotálamo do cérebro que possa ser responsável pela preferência sexual. É cascata, é engodo e é rolo. Terceiro lugar, não existe diferença cromossômica em sexos, em pessoas do mesmo sexo, heterossexual e homossexual. Isto é, não tem diferença cromossômica o macho que tem relações heterossexuais, isso é, com a fêmea, e o homem que tem relação com outro homem. Não tem diferença cromossômica. Como da mesma maneira, não existe diferença cromossômica da mulher heterossexual ou da mulher homossexual. Não tem. Só existe diferença de cromossomas de macho e de fêmea. Só. Não tem nenhuma diferença. Agora preste atenção ao que eu vou dizer aqui. Preste atenção a uma declaração que eu vou dizer aqui. A 4ª edição do Dicionário de Psiquiatria, editado nos Estados Unidos, diz o seguinte: presta atenção, pais, mães que estão me ouvindo agora. Você que é pai, você que é mãe, preste atenção. A maneira que uma criança é criada é mais importante para a sexualidade daquela criança do que a determinação genética. A maneira que uma criança é criada é mais importante para a determinação da sua sexualidade do que o determinismo genético, isso é, macho e fêmea. O primeiro objeto de amor da criança é a mãe. É o primeiro objeto. Mas ela precisa da figura do pai para ela poder fazer a diferença do seu próprio eu em relação à mãe e aos outros. Portanto, se você é um pai omisso, cuidado. Você pode estar contribuindo para fazer da sua criança, do seu filho, um homossexual. Ah, pai não tem importância, para que figura de pai, para que figura de mãe, daqui a pouco eu digo mais alguma coisa. Mas só para você se colocar. A questão de uma criança ser criada é mais fundamental do que o determinismo genético. Homossexualismo, de maneira abrangente, é uma questão de condicionamento. Essa é uma outra verdade. O homossexualismo masculino ou feminino é um homem ou uma mulher por determinação genética com orientação homossexual de preferência aprendida. Você ouviu bem essa declaração? O homossexualismo masculino ou feminino é um homem ou uma mulher. Um homem ou uma mulher por determinação genética com orientação homossexual por preferência aprendida. A prova que homossexualismo, a senhora deputada aí no Congresso que gosta de defender, a senhora que já gosta, não vou dizer o nome aqui que eu não vou dar mole para ninguém, mas a senhora deputada que gosta de defender isso e que quer ser candidata a um cargo maior, a prova
que homossexualismo não é determinismo biológico, que o homossexual pode mudar e ter preferência heterossexual. Essa é a prova. Se fosse um determinismo biológico, o homossexual jamais seria capaz de ter preferência heterossexual. Agora escuta aqui pesquisa feita nos Estados Unidos. Pesquisa, lá não é brincadeira, não tem dinheiro por debaixo dos panos, pesquisa séria. 82% das lésbicas e 66% dos gays já disseram que se apaixonaram por alguém do sexo oposto. 85% das lésbicas e 54% dos gays, depois de adulto, tiveram relações sexuais com o sexo oposto. Agora escute uma outra declaração. Eu fico bobo como é que eu vejo psicólogo, sociólogo defender uma pouca vergonha dessa. O ser humano tem uma tríade do ser. O ser humano é um ser psico, bio, social. Vamos ver se o homossexualismo se enquadra nisso. Psico, bio, social. Essa aqui é a tríade do ser. Vamos lá. Psico. Tá bom. Vamos supor que o camarada tem uma cabeça tão boa que não perturbe ele não tem complexo de culpa. Isso não é verdade. Vai nos centros de psicologia aplicada e você vai ver os homossexuais perturbados mentalmente, psicologicamente. E há um grande índice de suicídio por uma questão de identidade. Mas vamos lá. Vamos supor que o camarada tem a cabeça tão boa que ele é mesmo e ele não se sente incomodado com nada. Passou na primeira. Bio. Acabou aí a história. Biologicamente, só existe macho e fêmea. A anatomia sexual do macho é diferente da anatomia sexual da fêmea. Biologicamente não passa. O ser humano é um ser psicobiosocial. Socialmente. Socialmente? A sociedade rejeita. A sociedade rejeita, vamos deixar de hipocrisia. De vez em quando eu vejo uns camaradas na televisão, deixa de ser fariseu hipócrita. Eu quero ver o teu filho ser homossexual. Uma meia dúzia de libertinos que aparecem em programas de televisão, e aí a sociedade fica com medo de ser contra, para não ficar fora de moda. Afinal, isso é moderno. Isso é o moderno. Uma informação falsa do GLS é o grupo de leis, lésbicas e simpatizantes. Informação mentirosa. Eles dizem que a sociedade tem 10% de homossexuais. Mentira! Eles falam isso para poder pressionar a sociedade, pressionar deputado. Pesquisa comprovada. Escuta essa. 2,3% de homens entre 20 e 39 anos dizem ter relação com pessoas do mesmo sexo. E 1,1 desses 2,3 dizem ser exclusivamente gays. Que maioria é essa? Que 10% batatolina, conversa fiada? É minoria da minoria e da minoria. Essa que é a verdade. Eu quis primeiro dar um panorama, irmãos, lá dentro dos conceitos da ciência sobre essa questão de homossexualidade, que há muita informação mentirosa. É jogada para poder a sociedade engolir. Cientificamente não é determinismo biológico. Cientificamente não tem nada disso. É muito mais uma questão de condicionamento. E a prova é que nas nações onde não há essa liberdade, pouca vergonha de aparecer homossexual em televisão, homossexual em capa de revista, o índice do homossexualismo é muito menor do que nas nações liberalizantes. Isso é provado. O que é que a Bíblia tem a ver, pastor, com a homossexualidade? É aqui que eu gosto. É aqui que o negócio fica bom. Porque a Bíblia, ela não é um livro de terceira categoria, e a ciência jamais pode contradizer uma verdade científica da Bíblia. Verdades científicas de 10 anos atrás não são mais hoje, mas todas as verdades científicas da Bíblia, de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 1.500, 1.900 anos, 2.500 anos,
todas as verdades científicas da Bíblia jamais foram derrubadas, porque Deus é o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas. Jamais, jamais. A Bíblia condena a prática homossexual. A rejeição bíblica da homossexualidade está claramente na criação. A Bíblia fala em Gênesis 1, 26 e 27, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Ele fez macho e fêmea para o homem se casar com uma mulher e serem uma só carne e constituírem uma família. Deus não fez uma sociedade de bissexuais nem de andrógenos. Deus fez macho e fêmea, relação heterossexual e constituição da família. Está aqui. Essas três coisas. Eu uma vez estive num debate na televisão com um chefão, o chefão do movimento gay no Brasil. E aí ele disse assim: mas pastor, Deus é amor. Jesus ama todos. Não tem nada de Jesus contra o homossexual. Eu falei: tu não conhece nada de Bíblia, rapaz, fica na tua. Tu está citando coisa que tu não sabe, rapaz. Jesus ratificou o princípio da criação em Mateus capítulo 19, versículo 4 e 5. Que desde o princípio, Jesus falando, criou macho e fêmea. Deixará o homem seu pai e a sua mulher, deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. O homem deixa seu pai e sua mãe para se unir a uma mulher, não é outro homem não. Jesus ratificou a lei moral de Deus no Antigo Testamento e no Novo para esse assunto, é a mesma. É a mesma. Uma outra coisa que eles gostam de dizer, e esse camarada no debate disse: não, essa questão homossexual que o senhor está falando aí de Deus ser contra, foi apenas no passado, foi temporal, está por fora de Bíblia. Tudo aquilo que é temporal na Bíblia está determinado. Por exemplo, o cerimonial da lei mosaica, ele foi só no Antigo Testamento. No Novo foi rescindido. Mas a questão do homossexualismo é condenada no Antigo Testamento e é condenada no Novo Testamento. Ela é condenada nesses dois níveis, tanto no Antigo, tanto no Novo. A questão, irmãos, é que o retrato da criação traz características e propósitos da criatura. O homem não é fruto do acaso, e nem de mutações, e nem de evolução de espécie. O homem, compreendendo o ser masculino e feminino, é a coroa da criação de Deus. Deus tem um propósito com o homem, Deus tem um propósito com a mulher. Não é nada obra do acaso. E não venho aqui usar a Bíblia para tentar atrair para a sua prática. Eu vou dar aqui, daqui a pouco eu vou citar o texto do Antigo e do Novo Testamento. Pensa que eu não vou citar? Claro que eu vou citar. Eu vou só falar, eu vou citar o texto do Antigo e do Novo que fala sobre homossexualidade. Agora eu quero dizer para você 5 razões porque o retrato da criação é fundamental para a questão da homossexualidade na Bíblia. Número 1, a aceitação da homossexualidade viola a ordem essencial de Deus, que criou macho e fêmea. Número 2, a homossexualidade contradiz o padrão da heterossexualidade. Número 3, preste bem atenção, homossexuais não podem obedecer o mandamento de Deus quanto à procriação. Número 4, homossexualidade é uma rebelião consciente contra Deus, é pecado. Número 5, a Bíblia está repleta de premissas invocando a criação nos seus exemplos. Olha só que coisa linda. Jeová é descrito como noivo fiel, Israel como noiva fiel, relação heterossexual. Novo Testamento, Jesus é descrito como noivo, a igreja
é descrita como noiva, relação heterossexual. Quando a Bíblia fala do amor de Jesus pela igreja, ele fala do amor do homem pela mulher. Relação heterossexual. A homossexualidade, em quinto lugar, distorce a imagem de Deus. Porque quando Deus fez o homem, ele diz lá em Gênesis 1:27, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, macho e fêmea. A imagem de Deus compreende macho e fêmea, não homossexuais. Quando a Bíblia fala de homossexualidade, é só na ordem da condenação. Só na ordem da condenação. Levítico 18:22 diz assim: não deitarás com homem como mulher, porque abominação é ao Senhor. Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Não erreis, é uma palavra firme de Paulo, nem os devassos, adúlteros, efeminados e sodomitas. Efeminados, homossexual passivo. Sodomitas, homossexual ativo. A Bíblia condena, é pecado, é iniquidade, é perversão moral. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 23, diz que a homossexualidade é fruto do homem se distanciar de Deus. Quanto mais o homem se distancia de Deus, mais ele entra num beco sem saída. Essa é uma outra verdade. Agora escute o que eu vou dizer para você. Fora o homossexualismo, contrariar a imagem de Deus, de macho e fêmea, eu fico bobo com isso. Eu não sei quantos professores eu ouvi na universidade, pessoal da área da psicanálise, pessoal da área de ciências humanas, dos humanistas, dos comportamentais, psicologia comportamental, psicologia humanista, psicanálise, todo mundo, eu não sei quantas vezes, eu não tenho número de conta, professor chega e diz assim: a figura materna e a figura paterna é fundamental para o desenvolvimento psíquico da criança. Todo mundo sabe disso, que a criança precisa da figura materna, e eu já falei ainda há pouco, e da figura paterna. A homossexualidade destrói uma dessas figuras. Como é que nós podemos aceitar isso? Isso é fruto de pecado. Isso é fruto de iniquidade. Isso é fruto da distância do homem. E vou dizer para os senhores deputados do Congresso Nacional, já que querem aprovar safadeza, aprova mais uma. Não, porque, pastor, o pessoal tem muito homossexual, tem que aprovar. Olha, tem muito adúltero também. Tem um monte de motel aí, tem muito adúltero. Vamos aprovar também que o camarada, já que o camarada atrai a mulher dele, ele pode ter 2, 3 mulheres, não é? Porque todo mundo aí, todo mundo não, um monte de gente faz isso. Então, porque tem um monte de gente fazendo, vamos aprovar. Vamos aprovar também a liberação da cocaína, da maconha. Libera isso para ver aonde vai a sociedade brasileira. Libera tudo isso que você vai ver a mais triste história da decadência de um povo. A família, tudo que é sociólogo, pedagogo, psicólogo social sabe que a família é a base da sociedade. Destrói a família e destrói a sociedade. A igreja de Jesus Cristo, ela está aqui para honrar a família e para dizer que Deus quer que você se relacione no casamento com uma mulher e com um homem e você seja feliz. Há uma ideia imposta nessa sociedade de que o indivíduo, cada um tem seu próprio valor e que não existem valores universais e nem absolutos. Mentira! Eu aprendi também na universidade, fiquei enjoado de ouvir professores das mais diversas linhas da psicologia e que fazem psicoterapia infantil dizendo: toda criança precisa de limite, para ela aprender os limites impostos pela sociedade. Todo ser humano precisa de limite. Se você faz tudo o que teu filho quer, cuidado, você está criando um filho para ser um problema para você e para a sociedade, porque ele não vai respeitar ninguém,
Todo mundo precisa de limite. Que história é essa? De uma ideia imposta de que cada um tem seu próprio padrão moral. O homem é um ser social. Vivemos em sociedade. E toda sociedade precisa de limite, senão ela se destrói. Mas a igreja de Jesus está aqui nessa terra. Nós somos luz e somos sal. Estamos aqui para dizer que nós não aceitamos, porque é pecado, contraria a Deus. Estamos aqui para dizer para você, querido, você que tem família, você que é pai, você que é mãe, não aceite essa pouca vergonha. Escreva para o deputado aí da sua cidade, do seu estado, contrarie ele, diga para ele não aprovar isso, diga para ele não dar 1 milímetro para isso. Eu digo o seguinte: quer fazer pouca vergonha, é problema de cada um. Quer viver na prática homossexual? Nem Deus impede, depois segura o juízo. O cara quer viver? Problema dele. Quer viver roubando? Problema dele, depois paga a conta com a sociedade. Quer viver em adultério? Problema é seu, depois paga a conta com a sociedade, com Deus e com a tua família. Agora, não venha querer impor imoralidade à nossa sociedade. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Que Deus tenha misericórdia dessas autoridades. Nós, como igreja do Senhor, não nos conformamos. E deixa eu dizer uma coisa, eu não vou dizer o nome dele, porque ele gosta de processar. Esse pastor caído que defende o homossexualismo, tu tá caído, meu chapa. Tu não vou dizer teu nome, mas todo mundo sabe quem é você. Tu tá caído da graça de Deus. Tu defende uma teologia furada. Você que conhece a Bíblia, meu amigo, está defendendo alguma coisa para vender livro e para aparecer na mídia. Você vai acertar conta com Deus, meu chapa. Você que tem título de pastor, qualquer um que cita o nome dele, ele processa. Já entrou com uma ação contra mim, já entrou uma ação contra outro pastor, que nós caímos na bobagem de citar o nome dele. Mas não levou nada não. Mas todo mundo, eu estou te desenhando aqui no quadro. Você que gosta de defender e de dizer que Jonatas e Davi tinham uma relação homossexual. Mentira! Você não pode dizer aquilo que a Bíblia não diz. É um princípio da hermenêutica e da exegese bíblica. Aquilo que a Bíblia não diz, você não pode afirmar. A Bíblia não concorda em 1 milímetro com relação homossexual. Porque Deus fez macho e Deus fez fêmea, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Não me conformo. Não me conformo. A igreja aqui se conforma com isso? A igreja se conforma com isso? Nós não nos conformamos. Nós não aceitamos. Segundo lugar, aborto. É a mesma deputada. Tudo que é coisa podre, essa senhora defende. Tudo que não vale nada, essa senhora defende. Tudo. Aborto. Em primeiro lugar, aborto não é uma questão religiosa. Aqui eu pego eles. Primeiro, aborto não é uma questão religiosa. Não, senhor. A medicina fetal, a embriologia, a genética e toda a biologia concorda que a vida começa na concepção. A vida começa na concepção. A diferença entre um óvulo fecundado hoje e o pastor Silas Lima Malafaia é que o óvulo fecundado tem 24 horas e o pastor Silas Malafaia tem 39 anos. Essa é a diferença. A diferença é o tempo e a nutrição. Enquanto eu me alimento de arroz, feijão, carne, o óvulo está em simbiose com a mãe. Essa é a diferença entre o óvulo fecundado e você que está me assistindo pela televisão, não importa a sua idade, e você que está aqui na igreja. A vida começa na concepção, quer na vida intrauterina como extrauterina, até a morte. Este simples e lindo fato da vida, de que a vida começa na concepção, não pode ser distorcido para servir a interesses políticos, econômicos e sociológicos. Não, senhor. A vida começa na concepção. Esse simples fato biológico
fundamental, lindo e importante, repito, não pode ser distorcido para interesses econômicos, sociais e políticos. Há uma declaração aqui de Genebra que eu queria falar para o doutor, médico doutor aborteiro. Tem aqui uma declaração aqui de Genebra que cobra dos médicos o seguinte: eu terei o máximo de respeito pela vida humana a partir do momento da concepção. Mesmo sob ameaça, não farei uso de meus conhecimentos de medicina de forma contrária às leis da humanidade. Esta declaração é ratificada pela Associação Mundial de Medicina. Que diferença faz, pastor, se a vida começa ou não na concepção? Se a vida começa na concepção, aborto é matar uma vida humana. É aqui que está o negócio. E deixa eu dizer aqui uma coisa. As feministas que defendem o aborto, queria dizer para elas que o feto não é prolongamento da mãe. E sabe qual é uma das provas de que ele não é prolongamento da mãe? Vou começar a dar para você. Número 1. Se o feto não fosse protegido por aquela bolsa dentro do útero, ele ia ser morto pelo corpo da mãe. Ele é um corpo estranho no organismo da mãe. Ele ia ser morto. Ia ser morto. Uma outra coisa. O óvulo fecundado de um casal de alemães, bem vermelhão, pele claríssima, o óvulo foi fecundado. Coloca esse óvulo fecundado numa africana, vai nascer um neném louro. Vai nascer um neném louro. O feto não é prolongamento da mãe em hipótese nenhuma. É um indivíduo. Ele só está ligado à mãe pela questão de nutrientes. Única e exclusivamente por nutrientes, que ele depende da mãe em simbiose para poder se desenvolver. Irmãos, a sonografia transvaginal consegue hoje detectar a batida do coração de um feto de 3 a 4 semanas. Agora eu gosto de dizer aqui uma coisa, que essa aqui as feministas ficam malucas, loucas. Sabe qual é o slogan das feministas? Toda mulher tem direito sobre o seu próprio corpo. Quer dizer que ela pode abortar, porque ela tem direito sobre o seu próprio corpo. Vamos analisar filosoficamente e a nível da razão essa frase dita pelas feministas. Toda mulher tem direito, toda mulher tem direito de controlar o seu próprio corpo. Número 1, toda mulher, 50% dos fetos são do sexo feminino. Significa que para eles não vale, não tiveram direito sobre o seu próprio corpo. Toda mulher não. 50% dos fetos são de sexo feminino. E elas não tiveram o direito de decidir. Então, já começou a ficar furado. Toda mulher tem o direito. Em termos legais, ninguém possui direito absoluto, nem sobre os outros, nem sobre o seu próprio corpo. Você não pode mutilar o seu próprio corpo, senão você vai preso e vai ser processado. Ninguém tem direitos legais nem sobre o seu próprio corpo, nem sobre a vida dos outros. E eu já disse aqui que o feto não é prolongamento do corpo da mãe. É um indivíduo, é um ser independente do corpo da mãe. Uma mulher que sofre estupro é uma violência grave, séria. Devia de pegar esse safado, castrar ele e meter na cadeia, para nunca mais ele sair. O homem que faz uma coisa dessa, mete esse sem vergonha na cadeia, nunca mais sai de lá, e castra ele para se ele sair e não fizer mais nada. Pronto. É a minha opinião muito sincera sobre isso. Estou dando aqui a minha opinião, não estou dizendo para ninguém concordar comigo não, estou dando aqui uma opinião minha, pessoal. Uma opinião pessoal. Isso é um troço hediondo, terrível. Só tem uma coisa. Uma mulher que é violentada,
ela pode se recuperar psicologicamente e emocionalmente. Pode, pode. Agora, aquele ser morreu, ele não teve nenhuma chance. Agora, calma, o que as feministas, eu fico doido com essa turma. Parece que o aborto nos Estados Unidos, vamos legalizar o aborto, porque só assim não vamos ter problema, pipipi, parapapá, vai ser tudo uma mil maravilha, e papapá. Um outro dado, 55% das mulheres que sofreram estupro não querem abortar. 1% de aborto é de estupro, 99% é de pouca vergonha e safadeza, gravidez indesejada. E de 1%, 55% dessas mulheres não querem abortar. Há uma ligação tão poderosa da mãe, da mulher, com aquele neném, mesmo sendo fruto de uma violência, que não é brincadeirinha assim, vai lá, tira e acabou. Agora, o que as feministas não dizem são as sequelas das mulheres que abortam, e eu vou dar aqui as doenças, não é de quem aborta no Brasil não, é nos Estados Unidos, nos melhores centros médicos do mundo. Eu vou dar aqui para vocês o que acontece com as mulheres que abortam, porque aquele ser, aquele indivíduo, ele não cede assim na moleza não. É uma guerra pela vida, da pancada, é uma coisa tremenda. Doenças, morte, perfuração do útero, sangramentos que requerem transfusões e sempre correndo risco de infecções como hepatite e AIDS, ruptura do colo do útero, impacto desconhecido sobre a capacidade do colo em alguma gravidez subsequente, acidente ligado à anestesia, choque e parada cardíaca devido à reação tóxica do anestésico, doença inflamatória da pélvica e possível infertilidade decorrente, cirurgia inflamatória pélvica, cirurgia não intencionada, incluindo-se a laparotomia, esterotomia, histerectomia, perfuração da vesícula, perfuração do intestino, retenção de restos ovulares, anemia, peritonite, uma série de infecções da membrana serosa que investe interiormente a cavidade abdominal, infecções menores, febres de causas desconhecidas, gravidez tubária não detectada, embolia pulmonar, tromboflebite venosa, inflamação de uma veia que se desenvolve antes de um coágulo sanguíneo, depressão, psicose, suicídio, um alto índice de infecção é comum a todos os tipos de aborto. As mulheres que abortam são 9 vezes mais propensas a tentar suicídio do que o resto da população. Isso aqui é dado dos Estados Unidos, imagina do país, do Brasil, um país com carências médicas loucas. Está aqui. Um dos maiores aborteiros dos Estados Unidos permitiu-se gravar o filme de uma criança sendo abortada. Chama-se O Grito Silencioso. Manda passar para os deputados e senadores o filme O Grito Silencioso, que eu quero ver se um deputado ou senador vai ter a coragem de aprovar aborto em qualquer instância. Eles filmaram, ele permitiu a filmagem quando ele estava no processo de aborto por microcâmeras. Esse médico foi ver o filme. Ele não aguentou ver o filme na metade, ele saiu. Ele não aguentou ver o filme do aborto. Ele não suportou a cena, a luta daquele feto para viver, a corrida dele para não ser morto. E ele passou a ser um dos maiores defensores da causa da vida. Queridos, eu disse aqui no princípio que a concepção é o início da vida e que esse fato não pode ser distorcido para interesses sociológicos, políticos e econômicos. Jamais, jamais, jamais. Aborto não em nenhuma instância. Sabe por quê? Porque a vida é um dom de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 17, versículo 28, que por ele vivemos, nos movemos e existimos. A Bíblia mostra Deus usando pronomes pessoais no relacionamento com o feto.
Leia o Salmo 139 para você ver. Antes que eu fosse entretecido no ventre da minha mãe, tu já me conhecias. Quando os meus ossos ainda estavam informes, tu me contemplava. Deus conhece você desde o momento que você foi concebido no útero materno. Deus viu você sendo formado cada semana no útero materno. A Bíblia condena o aborto. E olha o que acontece no Antigo Testamento. Em Êxodo capítulo 21, versículo 22 a 25, é interessante. Se uma mulher abortasse por um acidente promovido por um outro homem, e aquela criança nascesse e não morresse, aquele homem teria que pagar uma multa a seu marido. Por exemplo, o camarada foi, sem querer escorregou, deu uma pancada na barriga da mulher, ela passou mal, ela caiu e abortou por causa dele, e a criança não morreu. Quer dizer, botou o filho para fora, não é abortar, colocar a criança antes do tempo, prematuramente, ele ainda era obrigado a pagar uma multa. Mas se houvesse algum acidente e que ele provocasse a morte da criança no útero materno, está lá, é olho por olho, dente por dente, vida por vida. Deus não faz diferença entre o óvulo fecundado e você que tem 20, 30, 40, 50 anos. A Bíblia me mostra que João Batista, no 6º mês, no ventre da sua mãe, foi cheio do Espírito Santo. É só você ler Lucas 1,15. Deus se fez homem na concepção. Meu filho, Deus se fez homem na concepção. Jesus não se fez homem quando ele nasceu, não. Pode ver a passagem de Lucas 1, 31 e 35. E conceberás. Está lá. Vai conceber. Você vai ter aquilo que está no seu ventre, será produzido pelo Espírito Santo. Começa a se falar de Jesus no ventre de Maria, não é quando ele está fora, não. Jesus é falado na Bíblia ainda no ventre de Maria. A Bíblia fala, em Ezequiel 18,4, que as almas dos filhos e as almas dos pais são minhas. Isso é, a vida é minha. A vida dos filhos e a vida dos pais são minhas. Deus é o doador da vida. A verdade, que da mesma forma que o homossexualismo, os defensores do aborto, eles querem primeiro colocar o pezinho. Não, aborto é só para estupro, não, que isso, não, é só para estupro, o que há, afinal de contas, é uma violência, e papapi, parapapá. Isso é o pezinho para legalizar a pouca vergonha promíscua dessa sociedade, que está debaixo do pecado e da iniquidade, longe de Deus, cometendo adultério, moças e rapazes se prostituindo. A igreja não se conforma. A igreja faz apologia da vida e não da morte. Nós estamos aqui para proclamar a vida, gente. E cuidado, irmão, porque eu estou observando que se nós pastores ficarmos calados, a igreja passa a ter conceitos da mídia. Eu estou meio de boca aberta com isso. O que eu estou vendo de gente fala, não, pastor, eu concordo com o aborto se for para o estupro. Eu digo, meu filho, o conceito do cristianismo não tem nada a ver com conceito social. Ninguém pode tirar a vida do semelhante. É pecado. Ninguém. Não importa que normas sociais promíscuas são feitas aqui. O que importa é o que Deus quer. Deus é o Senhor da vida e acabou-se. Pensa-se muito na violência que é feita pela mulher e na violência que é feita aquele feto. Só porque a gente não vê? Sabe o que eu disse num debate também? Uma feminista dessa arrogante para burro, que elas não são moleza, não. E eu também não sou essas coisas também, né? Então, é lá, couro come de lá e couro come de cá. Aí ela, defendendo com violência, eu disse assim para ela, filha, eu vou te dar uma sugestão. Já que a mulher com estupro tem direito de matar a criança, deixa a criança nascer, entrega um porrete na mão dela e manda ela matar. Manda ela matar. Eu não estou vendo. O ser humano é interessante. Aquilo que ele não vê, ele fica com uma falsa imagem de que ele não é culpado. Nasceu a criança, tu não quer tomar aqui um porrete, agora mata esse neném aí, para você ser responsável pelo teu ato.
Eu não estou vendo, recebo uma anestesia, é o médico que está matando, você é conivente. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa igreja, pode ser que tenha alguém, e para você que está em casa, quem sabe uma mulher que abortou e agora está cheia de culpa, cheia de remorsos, vai no centro de psicologia da universidade, vai ver os problemas emocionais e psíquicos com mulheres que abortam, vai lá ver. Se você está nesse caso, se você tem uma menina nova de 15, 16, 17, ou uma mulher que abortou, cheia de complexo, pensando em dar cabo da vida, não consegue se perdoar, eu quero dizer para você que o sangue de Jesus te purifica de todo o teu pecado. Eu quero dizer para você que é um perdão em Deus para o seu pecado. Nós não estamos aqui para fazer apologia do pecado e para dizer que você pode pecar, que Deus está sempre para perdoar. Cuidado, há juízo, há sentença, há consequências, mas eu estou dizendo para você que há perdão em Deus para você nunca mais cometer esse tipo de pecado. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis e nós não podemos nos conformar com essa pouca vergonha, essa safadeza que está aí. Eu fico achando graça. Vamos ter educação sexual nas escolas, porque as crianças precisam de educação sexual para saber o que é o luluzinho do menino e o que é lá o negocinho da menininha. Até então, aqui está o luluzinho do menino, aqui é da menina. Cuidado, não é assim, é assado e faz assim. E depois que você ficar grande, compra uma camisinha e aí sim, você pode fazer o que quiser. Ô cambada de sem vergonha. Aí você pergunta a um pedagogo desse e diz assim, vem cá, não era mais fácil dizer para a criança, ao invés de fazer apologia da promiscuidade, fazer apologia da fidelidade? Por que não dizer para a criança, para o moço e para a moça, dizer assim, olha, tudo nessa vida tem um tempo, e um bom tempo, se guarde, ame alguém, seja amado ou amada, se case com essa pessoa, viva a sua vida sexual, porque não foi o diabo que inventou o sexo, foi Deus. Viva da melhor maneira prazerosa, se complete com um homem e com uma mulher no casamento. Mas ninguém quer fazer apologia da fidelidade, apologia da promiscuidade. Use a camisinha, vem o carnaval aí, pode botar para arrebentar que a camisinha protege. A camisinha faz pô, e tu vai pro beleléu, filha. Quem te falou que camisinha é proteção total? Onde é que está isso? Sociedade doente, sociedade longe de Deus. E nós como crentes estamos aí, e é verdade mesmo, protege, não é melhor, né, pastor? Protege, porque evita AIDS, né? Evita doença venérea, evita nada. Se ensina a criança a apologia da fidelidade. A AIDS é uma doença da promiscuidade, porque se você for mulher de um só homem, do seu marido, e você for homem de uma só mulher, você nunca vai pegar AIDS. Só se der azar de ir para um hospital e o cara fazer uma transfusão de sangue num acidente contaminado, mas a possibilidade é pequeníssima para isso. Agora, quem vive uma vida promíscua, de adultério, de prostituição, está à mercê de doenças venéreas, de AIDS, e graças a Deus. E esse não é um problema das igrejas evangélicas. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos ensinando sem vergonha, sem medo de nada, de dizer que o moço e a moça têm que se guardar e esperar a hora do casamento. E qual é o problema? Eu gostei do jogador Silas, meu amigo, moço de Deus. Quando ele estava naquele auge de 19, 20, 21 anos, por aí, a Bandeirantes foi entrevistar o Silas, um jornalista. Ô Silas, disseram, o jornalista assim, disseram que você é virgem. Um garotão bonito, fortão. Disseram que você é virgem. Eu disse, ai Jesus, não deixa ele pisar no tomate nem na goiaba, Senhor, nem escorregar na caixa de banana, segura o homem. Ele disse assim, eu sou virgem, sou homem, vou me casar com uma mulher que eu amo e vou ser feliz.
o jornalista ficou com um cara de jovem, tão grande, mas tão grande, que pediu desculpa a ele e não sabia por quê. Fez aquela pergunta a ele. O Silas é casado com uma mulher bonita, bonita, muito bonita. Ele é um camarada bonito, casado com uma mulher bonita, tem um bonito lar. Ensina teu filho e a tua filha, não fica caindo nesse conceito de libertinos na sociedade. Não caia nisso. Diga para sua família, diga para o teu filho, não deixa a televisão, não deixa promíscuo ensinar. Eu não posso me conformar com uma sociedade que símbolo sexual faz programa infantil, gente. Em qualquer país sério do mundo, um símbolo sexual, na hora que botar a cara na televisão para fazer programa infantil, toma um bombardeio da sociedade que tem que voltar atrás. Nós estamos de braços cruzados e aceitando isso. Estamos violentando as nossas crianças. A criança não está preparada, nem psiquicamente, nem fisicamente, para a questão sexual. Sabe o que está acontecendo? Um grande índice de suicídios de criança. Por quê? Porque elas não conseguem realizar o prazer do sexo, porque ainda não tem uma maturação para aquilo. E isso causa trauma, isso causa problema. E está aí. É a boneca com um negócio avantajado. E já estão dizendo que essa madame vai fazer programa infantil. Nós estamos aí de braço cruzado, achando a coisa mais normal do mundo, rindo, vendo uma briga ao meio-dia, 1h da tarde na televisão brasileira. Um dia desse, estou eu na mesa, estou eu com o pastor da igreja aqui, o meu sogro. Estávamos na mesa, aí a garotada, ih, rapaz, olha aqui ali, ih, rapaz, rapaz, que foi? Rapaz, já viu agora? Vendo a cara do sujeito, vendo a cara de moças, aí o cara beija umas 10. Depois que passa a língua numas 10, aí ele escolhe qual é a que ele gostou mais. E aquela que vai namorar. 3h da tarde na televisão brasileira, e nós estamos parados, quietos. O que esses deputados evangélicos estão fazendo aí em Brasília? A igreja não se conforma. Ela é coluna e verdade, firmeza da verdade, gente. Nós não podemos aceitar essa pouca vergonha, que nós não vamos ter mais daqui a pouco nenhum referencial para a sociedade. Eu não me conformo com o homossexualismo, eu não me conformo com o aborto, eu não me conformo com a promiscuidade, eu não me conformo com essa violência contra a criança, eu não me conformo de uma sociedade doente. Propaganda de chinelo de dedo, mulher pelada. Propaganda de chuveiro, mulher pelada. Propaganda de pia, mulher pelada. Propaganda de vassoura, mulher pelada. Propaganda de cera, mulher pelada. Propaganda de lata vazia, mulher pelada. Meu filho e seu filho está sendo bombardeado, meu irmão, o tempo inteiro por isso. E você dá uma certa, não, deixa o garoto ficar em casa. Meu irmão, você que está me vendo, você é membro de uma igreja, leva teu filho para a escola dominical. Como purificará o mancebo o seu caminho? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aqui está o remédio contra o pecado, aqui está a bússola da vida, aqui está a resposta para todos os anseios e necessidades do homem. A igreja não se conforma com toda essa pouca vergonha, porque é pecado, porque é iniquidade, porque destrói o homem, destrói valores, leva o homem ao prejuízo total. Você quer saber o padrão de vida? A Bíblia Sagrada. O padrão de vida não é pastor, o padrão de vida não é o Papa, o padrão de vida não é meu conceito, o padrão de vida é a palavra de Deus, que é a verdade absoluta de Deus para o homem. Você quer ter uma vida feliz? Você quer que teu casamento dure? Como é que eu posso me conformar? Já viu novela? O galã da novela casado, se no início... Olha, eu não preciso ver mais do que 3 capítulos de novela. Eu dava até para ser crítico. Com 3 capítulos eu mato. Se no início da novela o galã for casado com uma bruxa, uma mulher bem feia, com certeza ele vai abandonar
e vai ficar com uma gata que é a outra mulher. E a verdade para o outro sexo também. Se a mocinha linda, bonita, cheirosa e lindíssima da novela, o marido dela for um brucuchu, com certeza ela vai mandar embora o brucuchu e vai ficar com um amante que é muito mais bonito. Olha que ensino maldito, que mensagem subliminar. Está cansada do teu marido? Larga ele. Está cansada da tua mulher? Arruma uma mais nova, mais bonita. E está lá. Tem gente que fica, amanhã, fulano vai deixar Beltrana. Beltrana vai ficar com Beltrano. Ai, acabou. Está comendo comida podre, homossexualismo, matar, roubar, adulterar, prostituir, pecar. Nós não nos conformamos com isso. Mas eu quero dizer para você que a gente não é um inconformado simplesmente como um contestador. Que a gente não é um conformado só para ser um contestador da sociedade. A gente não é conformado com isso e te apresenta um outro estilo de vida. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você quer viver feliz? Você quer ser feliz? Entrega a tua vida a Jesus que você vai ter vida abundante. Você vai ter vida vitoriosa, você vai viver feliz, você vai ter harmonia com a sua mulher e com seus filhos, você vai viver na plenitude do viver humano aqui nessa terra, porque ser cristão não é ser alienado social não, minha gente. Ser cristão não é ser um imbecil, um idiota que não sabe o que quer não. Ser cristão é alguém que descobriu a melhor coisa do mundo, chamada Jesus Cristo. Mudou a nossa vida, libertou, nos transformou. E eu quero que você experimente essa nova vida em Jesus. Larga essa vida de pecado, querido. Entrega a tua vida a Jesus, que Ele vai te perdoar, vai te mudar, vai transformar seus conceitos e valores. E vai fazer você de uma pessoa feliz e alegre. Se alguém está em Cristo, eu já vou terminar. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe uma coisa linda na igreja, querido, que você não sabe? Esse povo todo que está aqui, não tem pastor que consiga convencer isso aqui não. Que bobagem. Bobagem. Se você perguntar a essas pessoas que estão aqui, há muitas delas com histórias de vida. Mulher que já tinha perdido o marido, marido que tinha perdido a mulher, pais que tinham perdido os filhos para as drogas. Como é que eu posso me conformar, irmãos, com uma sociedade dessa? Querem liberar drogas, gente. O governo da Suíça, que é uma nação educada, um dos maiores padrões de educação do mundo, está na Suíça. Liberou por um ano em 1993 e revogou a lei, porque aumentou em 30% o nível de consumidores. Como é que a gente, quem pai e mãe que tem um filho que é dependente de drogas, sabe que mão de obra, que tribulação, o filho rouba o pai, rouba a mão, a mãe falsifica cheque do pai, rouba joias para comprar essa desgraça. Como é que ainda tem deputado cara de pau fazendo apologia da liberação da maconha e das drogas? O sangue de Jesus tem poder e guarde essa nação. Guarde os nossos filhos desse poder miserável e desgraçado. Mas a coisa linda que eu estava dizendo da igreja é que aqui dentro da igreja tem gente que o lar estava destruído, que a família estava destruída, que era um dependente de drogas, que era um alcoólatra inveterado e hoje foi liberto pelo sangue de Jesus. Tem uma vida nova. Tem uma vida totalmente nova. Eu não vim aqui para contestar um conceito social, eu vim aqui para dizer para você que há uma opção de uma vida melhor, e a vida melhor é você entregar a sua vida a Jesus. É fato consumar, a solidão não me atinge mais, eu tenho a companhia do Senhor, que é Deus da paz. Vem caminha ao meu lado e não me deixa ter insegurança, pois sou guardado pela ação do seu poder. É fato consumado, fui liberto.
mãos de Deus estão sobre mim. Ele é dono dos meus passos. Fracassos, laços tiveram fim. Jesus Cristo está por perto. Nem a densa escuridão impedirá meu rumo certo. Deus dará a proteção. É fato consumado. Fui liberto pra louvar ao Rei da minha vida, que comigo sempre quer ficar. É fato consumado, não sou eu. Jesus por mim venceu. Toda a sensação de dor já se desfez. Um milagre aconteceu. Jesus colocou minha vida bem na palma de suas mãos. E com seus toques tanto diz, de uma vez por todas, eu sou alguém feliz. Cante comigo. É fácil consumar. Isso. Jesus por mim venceu. Toda a sensação de dor já se desfez. Um milagre aconteceu. Jesus colocou minha vida bem na palma de suas mãos. E com seus toques tanto diz, de uma vez por todas, eu sou alguém feliz. De uma vez por todas, eu sou alguém feliz. É fato consumado. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Seja feliz nessa noite em nome de Jesus. Agora você pode ter em sua casa as mensagens edificantes do pastor Silas Malafaia, em vídeo e cassete. Vencendo a depressão, criação ou evolução. Como vencer as estratégias de Satanás. Como Deus responde e muito mais. Peça catálogo pelo fone 021 437 7649 e 560 5259. A qualquer momento, você pode ver ou ouvir ou presentear alguém com as mensagens do pastor Silas Malafaia. Em vídeo, R$ 25,00. Em cassete, R$ 7,00. Já incluídas as despesas de correio. Eu vou falar no programa de hoje, vou dizer por quê sobre essa questão de OVNIs, porque eu participei há um tempo atrás de um programa de rádio e eu fiquei um pouco assustado com a ignorância das pessoas e até do meio evangélico sobre essa questão de disco voador, de seres extraterrestres, e percebi que o povo evangélico também está sendo manipulado pela mídia, talvez pela omissão nossa como pastores de não analisarmos, não lermos, não estudarmos e darmos uma resposta concreta sobre essa questão de OVNIs e de seres extraterrestres. Bem, eu quero logo de cara dizer que OVNIs, seres de outros planetas, é igual a demoniologia. Vou logo dizendo aqui isso para você. Seres de outros planetas, fenômenos OVNIs, é igual a demoniologia. Eu vou mostrar isso para você e eu gostaria de citar alguns trechos da Bíblia e depois fazer aqui alguns comentários sobre esses fenômenos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim: a esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Uma outra passagem que está em Efésios, capítulo 2, versículo 2, que diz que o diabo é o príncipe das potestades do ar. Príncipe das potestades do ar, Efésios, capítulo 2, versículo 2. E também uma outra passagem em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz que não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em
anjo de luz. Bem, mediante esses 3 textos aqui, eu gostaria de dizer para você que Satanás, você depois leia Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 12, a Bíblia chama Satanás de querubim ungido, é uma classe única. Existem os querubins e o querubim ungido, que era Satanás. Ele é chamado do aferidor de medida em beleza, poder e inteligência. Quando ele estava na glória de Deus, ele era o aferidor de medida, isso é, se você perguntasse a Deus nos tempos eternos, antes da fundação do mundo, Deus, me dá aí uma demonstração de beleza, de sabedoria e de poder do teu reino. Deus então mandava você olhar para Lúcifer. Evidente que ele perdeu a beleza dele na sua queda e toda a sua inteligência e poder ficaram para o mal, mas ele possui poder e inteligência, ele possui um reino. A Bíblia fala em Efésios capítulo 6 que ele tem principados, príncipes, potestades e hostes. É um exército tremendo, poderoso, e o principal alvo de Satanás é enganar, é mentir, é desacreditar tudo que Deus tem determinado para o homem. Bem, vamos lá, essa história de OVNIs, de contatos com seres de outros planetas, essa coisa toda. Eu quero mostrar para vocês, vou botar até aqui na tela, uma classificação desses contatos OVNIs que aí os estudiosos e os pesquisadores colocam, e eu vou colocar aqui para a gente poder se situar, para você ter uma noção sobre essa questão de disco voador e tal. Nós encontramos aqui 7 distinções assim de experiências com OVNIs. A primeira é chamada de visões distantes, VD. Elas envolvem observações de luzes estranhas no céu, discos noturnos, etc., visualmente ou no radar. A segunda categoria é chamados de contatos imediatos de primeiro grau, CI1. Constitui-se em ver um OVNI com ou sem tripulantes a 150 metros ou menos. A terceira categoria é contatos imediatos de segundo grau, CI2. Envolvem os OVNIs que deixam efeitos físicos no ambiente, tais como marcas de aterrissagem, galhos de árvores quebrados, etc. Depois nós temos uma outra categoria, que é os contatos imediatos de terceiro grau, CI3. Compreende a visão de OVNIs com tripulantes bem próximo, inclusive espaçonaves em terra, com tripulantes dentro dela ou nos arredores. Depois tem uma outra categoria que é chamado contatos imediatos do quarto grau, CI4. Envolve os supostos sequestros pelos OVNIs, em que as pessoas afirmam terem sido levadas à força para a bordo de um OVNI, para experimentos, propósitos de comunicações ou outras razões. Tais episódios são caracteristicamente esquecidos até que uma série de eventos sob hipnose leva à descoberta do sequestro. Depois nós temos uma outra categoria que são os contatos imediatos de quinto grau, é o CI5. Abrange os chamados contatos, aquelas pessoas que afirmam estar em comunicação pessoal com entidades OVNIs e tipicamente mediante a meios ocultos. E contatos imediatos do sexto grau, CI6, que inclui ferimentos ou mortes resultantes de um encontro de pessoal com o OVNI. Aqui tem mais ou menos essas categorias, outros trazem outras categorias, mas são as categorias para essas experiências com OVNIs. Mas presta atenção ao que eu vou dizer aqui para você. Um dos mais respeitados pesquisadores dessa questão de OVNIs, e já publicou mais de 8 livros, inclusive ele foi inspiração para aquele filme de Spielberg, Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Esse pesquisador, que é um dos mais conceituados pesquisadores, há mais de 20 anos ele pesquisa essas questões de efeitos e de visões OVNIs, é chamado do Dr. Valley. Esse homem é um grande pesquisador, tem vários livros, é Jack Valley o nome dele. Ele fez trabalhos para a ONU e é reconhecido mundialmente. Em primeiro lugar, um pesquisador renomado de contatos e entidades OVNIs, ele diz o seguinte, que as entidades OVNIs, Dr. Valley, astrofísico, não é pastor evangélico, não é evangélico, é um astrofísico renomado mundialmente, pesquisa há mais de 20 anos essa questão de discos voadores. Ele diz assim, olha, as entidades OVNIs deliberadamente estão dando informações com seus supostos contatos aqui na Terra
escondendo a sua verdadeira identidade. Olha o que um pesquisador, ao pesquisar essas pessoas que têm contatos e tudo, olha a conclusão que ele chega. E ele chega a uma outra conclusão que eu achei interessante, que eu vou citar aqui para vocês. O Dr. Vale, ele diz assim, ele observa um paralelo impressionante entre tripulantes de OVNIs e uma concepção popular de demônio. Quem está falando isso é uma das maiores autoridades, um astrofísico que pesquisa há mais de 20 anos, fez pesquisas para a ONU. Ele chega a essa conclusão que tripulantes de naves espaciais são muito parecidos com aquilo que popularmente se chama de demônios. Também tem um outro pesquisador muito famoso chamado John Keel. Ele escreveu um livro, Cavalo de Troia, muito conhecido, não é? Muito famoso. Ele fez uma seguinte afirmativa. Esse homem também, ele tem, talvez seja um dos homens mais bem informados sobre essa questão de OVNIs, veterano pesquisador, o Dr. John Keel. Ele diz o seguinte, eu vou ler aqui o que ele diz. Ele denunciou intelectualmente o mínimo denominador comum dos contatos com os OVNIs, engano, e também o paralelo mais comum com os fenômenos OVNIs, paganismo e demoniologia. Quem está falando não é um pastor evangélico, não é um cristão, é um pesquisador renomado no mundo, reconhecido, talvez um dos homens de maior conhecimento nessa questão. Ele diz que o paralelo entre OVNIs, olha só, o paralelo mais comum com os fenômenos OVNIs, paganismo e demoniologia. Também nós encontramos aqui um outro pesquisador chamado Lin Catoe. Esse cidadão, em 1969, ele fez uma pesquisa para o Congresso dos Estados Unidos, onde ele deixou um volume de mais de 400 páginas pesquisados em mais de 1.600 literaturas. Olha o que esse homem afirma. Uma pesquisa para o Congresso dos Estados Unidos, para o governo americano. Ele chega à seguinte conclusão que eu vou dar aqui para vocês. Presta atenção à conclusão. Não é pastor evangélico. Eu vou mostrar aqui para vocês a conclusão de que esse homem chega depois de ter feito essa pesquisa. Ele diz assim, grande parte da literatura sobre OVNIs está ligada de perto com o misticismo e a metafísica. O homem que fez uma pesquisa para o governo americano, pesquisando mais de 1.600 livros sobre o assunto, e fez uma obra de 400 páginas. Bem, tem também aqui um outro camarada que é famoso, não é? Famoso é o Dr. Pierre, eu não sei se eu não entendo nem muito português, que dirá francês, né? Pierre, não sei se é Guérin, Pierre Guérin, é um eminente cientista associado ao Conselho Nacional Francês de Pesquisa Científica. Olha a conclusão, ele é um pesquisador profundo, não é nenhum evangélico, não é nenhum pastor, ele chegou à seguinte conclusão. Os ufonautas modernos e os demônios da antiguidade são provavelmente idênticos. Olha que coisa que ele está falando. Os ufonautas modernos e os demônios da antiguidade são provavelmente idênticos. Tem um outro homem também, pesquisador, Ivan Mackay, Ivan Mackay. Ivan Mackay o nome do homem. Falar esses nomes é fogo. Esse homem foi ex-presidente da respeitada Associação de Pesquisa OVNIs da Grã-Bretanha. Olha só o que ele vai falar sobre isso. Olha a conclusão que esse pesquisador chega. Ele diz assim, se alguém comparar 3 grupos ocultos com 3 classificações de entidade OVNIs, as suas características são surpreendentes, como parecem completar-se não só na aparência, como na atividade. E tem também um psiquiatra que trabalhou com pessoas que tiveram contatos com essas entidades e foram viajar em naves, foram operadas, é o Dr. Bertoldo Schwartz. Olha o que esse homem diz, um psiquiatra famoso.
Olha só o que esse camarada vai dizer aqui, eu vou ler aqui para você, é depoimento, não tem pastor aqui não, só estou falando de astrofísicos, de gente da mais alta categoria. Ele diz assim: as reações das pessoas que tiveram contato com supostos extraterrestres. É um psiquiatra famoso, Dr. Bertold Schwartz. Olha só o que ele fala. As reações que dão: reações de ansiedade, pânico, confusão, mudança de temperamento e personalidade, perda de consciência, automatismos, amnésia, paralisia, paratesia, fraqueza, consumição, queimaduras, sensação de calor, problemas oftalmológicos, cegueira transitória, rouquidão, lesões de pele, efeitos de radiação, psicose e etc. Eu só primeiro dei aqui um panorama de homens que não têm nada com o evangelho, que fizeram pesquisa sobre essa questão de discos voadores. Agora, por que Satanás está por trás disso? Várias pessoas que tiveram relações com possíveis seres extraterrestres ficaram perturbadas emocionalmente, e com essas perturbações que eu coloquei aqui. Por que Satanás está por trás disso? Por que não tem nada de vida em outro planeta, conversa fiada? Não tem nada de outras vidas em outros lugares. Por que Satanás faz isso? Em primeiro lugar, Satanás, ele quer desmoralizar tudo que é de Deus. Se existe vidas em outros planetas, e você presta atenção que todas as vezes que aparecem seres de outros planetas, é com uma inteligência superior ao do homem. Então escute bem o que eu vou dizer. Se existissem vidas em outros planetas, a Bíblia é um livro de segunda classe, o Deus da Bíblia é um Deus de segunda classe, o homem é um ser inferior de segunda classe, Jesus Cristo morreu por uma gentalha de segunda classe. E a Bíblia diz que o homem é a coroa da criação de Deus, irmãos. Como é que pode ter crente, cristão, acreditando num absurdo desse? Somente ao homem Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Satanás está interessado em ridicularizar tudo que é de Deus, tudo que se vê em nome de Deus. Sabe por que ele está interessado em ridicularizar? Porque presta atenção, a concepção das pessoas que mexem com OVNIs, os ufonautas, esse pessoal todo, é o seguinte: eles chegam à seguinte conclusão: que a salvação do homem na Terra, que tem uma inteligência inferior, que é uma raça inferior, a salvação do homem da Terra é fazer contato com civilizações de seres superiores. Só isso poderá salvar o futuro do planeta. Irmãos, o que é que isso está dizendo? Está dizendo que a obra redentora do Senhor não é suficiente, que a revelação da Bíblia para o futuro da humanidade e o futuro do universo não é completa, que a salvação do homem depende dos contatos feitos com seres de uma cultura mais elevada. Então, tudo o que nós falamos aqui é de segunda classe. Satanás trabalha nisso. E você viu que eu citei aqui renomados cientistas que fazem um paralelo entre o ocultismo e os efeitos de contatos de OVNIs. Outra coisa, não tem uma prova de um ser e de um disco voador que está preso, ou de um ser. Não tem. É só balela. Se o homem consegue manipular a imagem virtual, isso é, uma imagem que não é real, imagine o que os demônios e Satanás não podem fazer. Eles podem criar o que eles quiserem. São seres de grande poder, conforme eu já disse. Ele é o príncipe das potestades do ar. Ele vem com todos os sinais e prodígios de mentira. E o desejo dele é desmoralizar tudo que se chama Deus. Mais uma questão: por que essas questões de OVNIs é demoniologia? Porque Satanás sabe que Jesus vem buscar a sua igreja. E ele vai querer ofuscar o arrebatamento da igreja. Sabe o que vai acontecer depois que a igreja for arrebatada dessa terra? As televisões e os jornais do mundo inteiro vão dizer que as pessoas foram arrebatadas por um fenômeno OVNI. Foram arrebatadas por seres de outros planetas. Tudo para desmerecer a palavra de Deus. Como é que crente pode aceitar uma coisa dessa? Em Gênesis, a Bíblia fala que Deus criou os luminares em função do homem.
Deus criou os luminares em função do ser humano. A obra redentora de Cristo é completa. A obra da salvação é completa. O homem é a expressão máxima da criação de Deus. Deus é um ser pessoal e o homem é um ser pessoal. Não existe nenhuma criatura superior ao homem. Isto é demoniologia. Todos esses fenômenos OVNIs, de contatos com seres de outros planetas, de aparições de discos voadores, são invencionices, armações de Satanás. É o diabo mesmo. As pessoas veem mesmo. As pessoas veem esses seres, as pessoas veem esses discos, só que não são seres de outros planetas, não. São demônios em todo sinal e prodígio de mentira para enganar o homem, separar o homem de Deus e desmerecer a autoridade da palavra do Senhor. Eu quero deixar essa palavra aqui com você, para que você não caia nessa história e não fique acreditando em besteira que desmereça a palavra do Senhor, que é viva e poderosa. Nós vamos ser arrebatados para um céu numa dimensão infinitamente inimaginável à mente humana. Satanás se transfigura até em anjo de luz, que dirá imitar seres de outros planetas. E seres de outros planetas têm similitudes com demoniologia. Pessoas que têm contatos com seres de outros planetas ficam perturbadas. Seres de outro planeta, conversa fiada, demônio! E como é que um crente pode acreditar e ser manipulado por essa informação da mídia que não tem compromisso nem com Deus, nem com a palavra de Deus? Eu quero deixar essa palavra com você, para você, para o seu coração. Agora você pode ter em sua casa as mensagens edificantes do pastor Silas Malafaia, em vídeo e cassete. Vencendo a depressão, criação ou evolução. Como vencer as estratégias de Satanás. Como Deus responde e muito mais. Peça catálogo pelo fone 021 437 7649 e 560 5259. A qualquer momento, você pode ver ou ouvir ou presentear alguém com as mensagens do pastor Silas Malafaia. Em vídeo, R$ 25. Em cassete, R$ 7. Já incluídas as despesas de correio.